Olá, bom dia a todos. Desejo um excelente início de final de semana, né? Neste domingo maravilhoso aqui. Quero trazer aqui para todos uma meditação sobre o ser humano, mas sobre o ser humano. Eu sou o Bispo Francisco Adalto, sou CEO do Ministério da Igreja Profética Apostólica Vivo pela Fé, aqui no Vidigal, na zona sul do estado do Rio de Janeiro. Sou graduado e pós-graduando em Ciências da Religião e Psicanálise. Então nós, como na teologia, nós estudamos a respeito de todas as disciplinas, um pouco de cada disciplina, não é? Com ênfase na teologia, no conhecimento daquilo que Deus deixou a seu respeito na palavra, não é? E nós focamos muito no ser humano, na antropologia, não é? Na psicologia, e é uma coisa que é muito voltada para o ser humano. A teologia ela é voltada para as coisas de Deus, mas focado no ser humano, do amor de Deus, do cuidado de Deus para o ser humano, não é? Eu estava analisando, como a gente conhece um pouco de psicologia e estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise. Nós nos pegamos, às vezes, pensando, analisando, fazendo uma análise sobre o ser humano. E uma das coisas que tem me chamado muito a atenção, não é, há muito tempo, desde quando eu ainda estava no ensino médio, nós ouvíamos falar que o mal do século ia ser a depressão. Ia ser o mal do século. E hoje nós temos visto que este mal tem assolado a humanidade toda. As doenças mais que se manifestaram, que vêm se manifestando, não é? No ser humano, nas crianças, né? Tem sido terrível, tem sido terrível. Então, analisando o princípio eu passei por um princípio de estafa, devido muito trabalho, devido muita responsabilidade na época, jovem, com família, com filho, foi um tempo muito difícil da minha vida que eu enfrentei, com meu compromisso já cedo, né? E isso vem acarretando com a responsabilidade, né? Que eu me converti. E a pessoa, quando se converte, ela prioriza muito o seu caráter, tanto diante da família como diante dos familiares do cônjuge, não é? E das pessoas também, das pessoas em geral. Então aquela responsabilidade cai um peso muito grande sobre o crente em si, não é? E com o tempo, eu trabalhando muito na época, morava de aluguel, tinha que trabalhar, minha esposa grávida, para cuidar do meu filho, eu tive que me virar muito, trabalhando em 2 empregos, fazendo extra. E tem um emprego que eu ficava, às vezes, eu chegava 7 horas da manhã, e às vezes, quando era 2 horas da manhã, eu estava trabalhando. Tinha dia que, às vezes, não vinha em casa, dormia, para no outro dia, 6 horas da manhã, já estar de pé de novo, para poder virar 3 meses, 4 meses desse jeito. Entendeu? Isso foi se acumulando, acumulando, acumulando. Terminava o meu horário, eu tinha que fazer extra também, para poder ganhar algo a mais. E eu comecei a sentir cansaço. Cansaço, um desgaste físico, mental. E fui ao médico. Eu estava com um plano de saúde bom na época. E fui ao médico. E a médica chegou e falou para mim: olha, você está com um princípio de estafa. Se você não descansar, você pode cair numa depressão. E a médica foi e falou assim: olha, eu vou colocar você de férias, eu vou mandar aqui um papel, um documento lá para o seu trabalho, para você estar de férias 15 dias. E ela foi e eu entreguei esse papel e realmente fiquei de férias 15 dias descansando, porque estava sobrecarregado. E eu sei que existem muitas pessoas assim, entendeu? Muitas pessoas assim.
pessoas sobrecarregadas, tem pessoas que elas têm muitos filhos, ela fica preocupada, às vezes é um pai responsável, uma mãe responsável que não quer deixar faltar nada para os seus filhos em casa. Tem aqueles pais que querem dar um bom estudo para os filhos, que foi o meu caso, né? Sempre me preocupei com um bom estudo, né? Eu priorizei um conceito que eu tenho, um conceito judaico, que é priorizar moradia, né? Moradia, alimentação, vestir e educação. Esses são os 4 pilares. Se você for uma pessoa que você se basear nisso, você vai ter uma família edificada, uma família que vai prosperar, uma família que você priorizando isso, a probabilidade é muito grande de seus filhos prosperarem. De lá na frente você vê seus filhos prosperando, caminhando sozinhos. Entendeu? Que é morada, alimentação, vestuário e educação. Eu priorizei isso. Priorizei isso e Deus tem me honrado, graças a Deus. Né? Então, voltando aqui nesse tópico, o primeiro tópico sobre o ser humano, né? Às vezes vem isso, a pessoa se mata e não descansa, não faz um exercício, não é? Foca só em trabalho, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, não tem um momento de recreação nenhuma. Isso vai causando um dano na mente, vai causando tristeza da alma, um cansaço espiritual e físico também. Você entendeu? Então isso vai acarretando numa estafa. Uma estafa, começa com uma estafa. Uma estafa é quando a pessoa ri, que ela não tem mais coragem para nada. E depois dessa estafa, ela vem a depressão. Ela vem a depressão, que é quando a pessoa tem a depressão, ela é uma doença da alma. A pessoa ela não tem mais prazer em viver. Para ela, a vida não tem mais sentido. Não tem sentido, é o desprazer. Depressão é o desprazer de viver. É o desprazer de viver. E eu estou falando aqui não é só com pessoas que não são evangélicas, não. Eu estou falando aqui com crentes também. A depressão, ela não escolhe religião, religioso, ou classe social, ou conhecimento acadêmico. Para a depressão não tem esse negócio, não. Ela sai pegando qualquer um que não se cuide. Você entendeu? Jovem, adulto, criança, idoso, não tem esse negócio, não. É uma doença maligna. Você entendeu? E na Bíblia, nós temos homens que eram homens de Deus que tiveram depressão e síndrome do pânico. Nós podemos contar um deles, que foi o profeta Elias. Ele teve depressão e síndrome do pânico. Nós temos o Jonas também, que ele teve depressão, ele ficou depressivo, ele falou, pode me matar, Senhor. O profeta Jeremias foi um dos homens mais depressivos na Bíblia. Jó, ele teve uma depressão profunda, ao ponto de dizer, de amaldiçoar o dia que ele nasceu. De amaldiçoar o dia que ele nasceu. Nós temos Davi, que teve uma depressão profunda, que ele disse, por que está triste, ó minha alma? Espera, pois, em Deus, pois ainda o verei. Isso são sintomas de depressão. A pessoa que não tem felicidade, ela não tem alegria, ela não tem motivo para sorrir, ela não tem motivo para fazer nada, ela se apaga, fica apagada. Entendeu? Então, como nós falamos lá no princípio, já que é a estafa, você já começa a sentir um cansaço, você se cuida. Se você está sentindo isso, cansaço de muito trabalho, de muita preocupação, de muitas responsabilidades, de muitas tarefas, para um pouco. Para um pouco. Porque senão isso vai acarretar em coisas piores. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Um ser humano, você é um ser humano. Você entendeu? Então, quando vem essa estafa, esse princípio de estafa, vem a depressão, que é o desgosto.
A depressão, ela pode acarretar a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, você tem medo de tudo. Tudo te incomoda. Você fica trancado num quarto, até a luz se ligar te incomoda. Um barulho de uma música te incomoda. O latir de um cachorro te incomoda. O barulho de um avião que passar te incomoda. Tudo te incomoda. É como se você quisesse ficar trancado ali no escuro sem ouvir nada. Com medo de tudo. Com medo de tudo. Dá medo de tudo. A síndrome do pânico. E além dessa síndrome do pânico, ainda tem a pior coisa. A pior coisa. Você vê que é uma coisa acarreta, né? Acarreta, né? Começa com cansaço, depois vem a estafa, depois vem a depressão, depois vem a síndrome do pânico e depois vem a pior fase, que é o surto psicótico. Surto psicótico. O surto psicótico é um alto grau de loucura, onde a pessoa, muitos se matam e outros cometem homicídios. Homicídios. Muitos matam a família, matam o cônjuge, matam o irmão, a irmã, matam na rua. Esse é o pior estágio, e suicídio, a pessoa se suicida. É o surto psicótico, é o pior. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se cuida, tira um tempo para você. Se cuida, para um pouco, pensa um pouco. E quem está te falando aqui é quem tem conhecimento de causa. Quem tem conhecimento de causa, eu aconselho você. Pare um pouco. Pense um pouco. A médica falou comigo na época, ela falou, Sr. Adalto, nós não vamos levar nada dessa vida. Nós não vamos levar nada dessa vida, nada se leva daqui. Nada. O próprio Jó, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E é verdade, meu irmão. É verdade. Quando a minha irmã faleceu, que eu fui lá no necrotério para poder levar, para poder ajudar, eu ajudei o rapaz lá, minha irmã estava sem roupa. Eu tive que levar roupa para botar na minha irmã. Sem roupa, sem nada no necrotério. Aquilo me chocou. O rapaz estava lá, foi me mostrar para eu reconhecer o corpo, e minha irmã sem roupa nenhuma. E aquilo veio na minha cabeça pensando o que a Bíblia diz. Nu saí e nu voltarei. É uma coisa terrível, pessoal. É uma coisa terrível. Então, nós temos que nos cuidar. Cuide-se. Cuide-se para que você viva, tenha dias longos. Cuide-se para que você não venha ser uma arma. Uma arma que venha causar dano na vida das pessoas, na sua própria vida também, na sua família. Entendeu? Está sentindo alguma coisa? Procura um médico. Procura um clínico. Se o clínico ele não puder resolver, ele vai te encaminhar para um psicólogo. Se o psicólogo puder não te resolver, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Não fique com esse negócio de psiquiatra é coisa de louco, não. Não é não. Não, o psiquiatra ele vai tratar os sintomas. Quem tem que resistir esse mal é você. Tem que resistir esse mal. Para você possa vencer. Tá bom? O psiquiatra ele não vai vencer depressão, curar a depressão. Não cura. Ele vai tratar os sintomas da depressão. Quem tem que vencer é você. Você que tem que se levantar e falar, não vou me deixar vencer por isso. Não vou me deixar vencer pelo medo. É tanto que Deus tem na palavra dele... não temas, ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso. Ele disse isso para Josué. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então esse mesmo Deus que falou isso para Moisés, falou para Abraão, falou para Josué. Jesus ele não falou que serei contigo, ele falou que está conosco todo dia. Todo dia até a consumação do século.
dos séculos. Tá bom? Desejo a você um excelente dia, que Deus te abençoe. Se você está passando por essa situação, que você resista e saia dessa situação. Seja feliz, porque Jesus te ama e quer ver você com a vida abençoada. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.